Dizem que a maneira como nós agimos fala muito mais alto do que o nosso discurso. O que as pessoas ao redor de você têm ouvido da maneira como você vive, ou até daquilo que você diz ou coloca nas suas redes sociais? Eu sou o pastor Marcos Baridó e eu e minha esposa e nossos filhos somos missionários aqui em Portugal e este é o canal da MCE Brasil. A última ordem de Jesus, antes de ascender aos céus, foi de irmos fazer discípulos. Esse ir fazer discípulos implica em pelo menos duas dimensões. A primeira delas é a proclamação do Evangelho e a segunda é o ensino das Escrituras e de tudo que Jesus ordenou, como ele mesmo disse. Observamos essas duas dimensões muito bem representadas nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos e no livro de Atos, e essa segunda dimensão, que é a do ensino, muito presente nas cartas às igrejas. Hoje, nós queremos tratar com vocês, de maneira especial, sobre a primeira dimensão, que é a da proclamação do Evangelho. Quando eu e Andressa chegamos na Irlanda do Norte, nós conhecemos um casal de missionários, o Steven e a Hattie, que haviam trabalhado em Portugal durante muitos anos e que continuavam trabalhando com falantes de língua portuguesa. Esse trabalho deles era dividido em duas partes. Era um grupo de estudo bíblico semanal e o outro, um grupo no Facebook. Esse grupo no Facebook, ele colocava versículos bíblicos, músicas cristãs, alguns conteúdos com o objetivo de inspirar pessoas em sua vida cotidiana. Nós achamos muito interessante e começamos a ver os frutos desse trabalho. Começamos a colaborar com eles na confecção de material, tanto vídeo quanto escrito, e começamos a ouvir muitos testemunhos daquilo que Deus estava fazendo por conta desse trabalho online que eles haviam começado. Eu quero deixar então o próprio Steven contar um pouquinho para vocês de coisas que aconteceram como frutos desse trabalho. Olá, o meu nome é Steven Smith, eu vivo e trabalho na Irlanda do Norte e sou pastor de um grupo de língua portuguesa chamado Ancora. É uma comunidade de grande diversidade que representa várias partes do mundo onde a língua portuguesa é falada. Temos numa vila de 30 mil pessoas, à volta de 1.000 pessoas que falam português. E desde que nós começamos a trabalhar com esse grupo, entendemos a diversidade entre eles. Também entendemos desde o início que o trabalho que eles têm, trabalhando os turnos, seria difícil manter um culto sempre no domingo, porque quase metade dos nossos contactos não podem estar presente cada domingo devido à chamada ao trabalho. Então decidimos criar uma página chamada Ancora no Facebook há 2 anos para manter contato com as pessoas que conhecemos e também para usar essa plataforma para espalhar a boa nova e evangelizar e também ajudar e encorajar os crentes que nós sabemos. Também entendemos que muita gente que está cá como imigrante muda de casa facilmente e nem sempre está no mesmo lugar geográfico. Então, o Facebook tornou-se um ferramenta ideal para manter contato com pessoas que estão em movimento de uma terra para outra buscando melhor trabalho. Então tem sido uma ferramenta incrível para alcançar e manter contato com pessoas. Interessante que hoje em dia temos pessoas que chegam à Irlanda na busca de trabalho, vêm a falar conosco e dizem: eu conheço o seu rosto. Então, pergunto eu, como? E a resposta é: olha, eu vi o seu rosto no Facebook. Então entendemos que não é só os portugueses que estão aqui na Irlanda do Norte que estão a assistir. Temos pessoas em Portugal, temos pessoas em Guiné-Bissau, em Brasil, em Moçambique e outras partes do mundo. E tem sido, servir esta igreja virtual é muito espalhado em muita parte do mundo. O site que temos, entendemos também
porque, pronto, a nossa audiência nem sempre é crente. Achamos que talvez 70% de pessoas que frequentam esta página, que é até fechado, não é aberto ao público. As pessoas são convidadas para fazer-se membro, ou portanto pedem para entrar como membro do grupo. Temos a volta de 1.400 pessoas que pronto, frequentam e são amigos da Âncora, e tem sido uma forma incrível de espalhar a boa nova. Quando pensamos 1.400 pessoas e 70% não são convertidos, alguns são de outras religiões, tem uma diversidade de experiências de vida, portanto é uma forma de meter a palavra de Deus na mente e coração de pessoas, e pronto, o resultado é com Deus. Então, em setembro do ano passado, começamos um culto esse foi o fruto do trabalho do Facebook. E, portanto, o culto começou no domingo, depois houve outros estudos bíblicos e cresceu, e tanta gente começou a aparecer. E antes da quarentena começar, tínhamos a volta de 50 pessoas que estavam a frequentar os cultos, e talvez 20% vieram a nós através do Facebook. Cada dia nós colocamos pelo menos uma coisa no Facebook, pode ser um verso, pode ser um dizer qualquer, um pensamento bíblico, ou uma coisa sobre a vida, informações sobre a vida espiritual, pode ser um artigo, pode ser uma leitura bíblica, e sempre misturamos as coisas porque entendemos que existe uma diversidade de interesse e nem toda a gente vai gostar de ler. Há pessoas que gostam de ver coisas e há pessoas que não querem passar muito tempo a ler um artigo, mas gostam de pegar num versículo bíblico. Então, essa diversidade de conteúdo ajuda a manter contato com muita gente. Quando a quarentena começou, nosso culto terminou e automaticamente pensávamos, então como é que vamos manter contato com o nosso pessoal? E fomos obrigados a entrar no mundo de live streaming, e foi com bastante medo, porque não tinha experiência qualquer nesta área. Então arrancamos e tem sido uma experiência incrível. Nós temos 2 alvos no live stream, é apresentar um culto, mas nesse culto tentamos edificar pessoas e também evangelizar pessoas. Achamos que muitas vezes hoje em dia muita gente está a tentar edificar a igreja e não pensa nessa audiência descrente que está a assistir. Então tentamos sempre ter alguma mensagem para o descrente, um pensamento para chamar a atenção. E tem sido incrível ver o crescimento de pessoas. Acho que pronto, agora um grupo de 1.400 pessoas que frequentam a página. No fim de 3, 4 dias de passar uma mensagem no domingo, temos 500, 600, 700 pessoas que têm visto uma parte, pelo menos, da pregação. Então, quando pensamos num culto, num espaço público, temos 20, 30, 40 pessoas, mas temos aqui uma audiência muito maior, que a maioria é descrente. E temos visto pessoas que vêm e não têm aquele medo de entrar num prédio, mas ouvem a voz, notamos que pronto, estão a ouvir, e com o tempo começam a fazer comentários, depois a amizade, e notamos agora o interesse de vir a um culto público. Alguém perguntou, depois de quarentena vai continuar com o live streaming? Eu acho que sim. Vamos ficar com as 2 coisas, porque conseguimos alcançar uma audiência muito superior através desse método. Dá mais trabalho, mas temos de pensar no fruto e o alcance que temos através desse meio. Também outra coisa que notamos, que envolvemos alguns irmãos na preparação dos estudos e as leituras
que apresentamos e temos notado que pronto, tem sido uma forma de dos irmãos em Cristo a crescer e também usar os talentos e descobrimos talentos que não soubemos que existissem. Então tem sido bom ver essa diversidade. Portanto, para nós tem sido uma experiência incrível, uma coisa que nunca passou pela minha cabeça na minha vida que iria fazer, um live stream, ou também usar o Facebook, mas vamos continuar a usar. Por quê? Por exemplo, nosso estudo bíblico na quarta-feira à noite também é um live stream, mas temos a volta de 50 pessoas que vêm e pronto, dizem que gostam do programa e pronto, temos mais pessoas às vezes na quarta-feira à noite do que no domingo. Quando temos um estudo bíblico numa igreja, temos 10, 15 pessoas. Então, para mim, é lógico, temos de ir para onde o campo é maior. Então, acho que depois da quarentena vamos ficar com essa forma de evangelizar, de edificar. Também outra coisa é que nossa audiência é imigrante e trabalha os turnos. Então, nem sempre não está disponível para assistir um culto no domingo ou quarta-feira. Mas, através do Facebook, conseguem voltar e ver a pregação que foi feita no domingo passado. Então, temos esta forma de pôr a palavra perante a pessoa quando a pessoa quiser. Então, acho que, por muitos motivos, tem sido uma forma ideal de apresentar a palavra de Deus. E os frutos, às vezes vemos. Outras vezes é um investimento e o retorno está na mão de Deus. Nos voltando, principalmente para o livro de Atos, nós percebemos que, ao proclamar o Evangelho, eles tinham sempre uma estratégia. E essa estratégia, de maneira básica, nós poderíamos dividir aqui em 3 áreas diferentes que eles sempre estavam atentos. A primeira área que eles estavam sempre atentos era o meio. Eles se preocupavam muito com o meio, como eles iriam alcançar as pessoas. E existiam 2 meios básicos que nós percebemos que eles usavam. Eles pregavam publicamente. Além disso, eles escreveram muito, produziram muito conteúdo escrito. E nós precisamos lembrar que naquela época a escrita não era um meio barato. Muito pelo contrário, era um meio bastante caro e difícil. Uma outra área que nós vimos que eles sempre se preocupavam eram com o público. Eles tentavam alcançar sempre o maior público possível. Por isso é que nós podemos perceber aqui algumas questões. A primeira é que eles iam sempre para locais públicos onde havia uma aglomeração natural de pessoas. Eles sabiam que ao chegarem lá, haveriam outras pessoas lá já juntas por outra razão. E ali, nesse lugar onde haviam muitas pessoas, eles começavam a pregar. Eles chamavam a atenção dessas pessoas para a pregação, a proclamação das boas novas. E nas próprias Escrituras nós percebemos que eles procuravam alcançar o maior público possível, uma vez que eles escreviam para judeus e para gentios, como nós percebemos no Evangelho, por exemplo, o Evangelho de Mateus, um evangelho voltado para judeus, e em oposição a isso, o Evangelho de João, um evangelho já voltado mais para os gentios, já falando, usando termos e uma forma de falar mais gentia. E, ao mesmo tempo, as próprias cartas. Nós temos cartas aos romanos, cartas aos gregos, temos cartas a igrejas de judeus e a igreja de gentios, como Gálatas, por exemplo. E aí nós percebemos também que eles sempre se ocupavam de transmitir a mensagem da melhor maneira possível. Eles queriam que a sua mensagem fosse não só ouvida, mas que fosse entendida por aquelas pessoas com quem eles queriam se comunicar. Então, como exemplo que eu acabei de usar, ao escrever um evangelho para gentios, João escreve usando termos e falando de uma maneira que gentios irão entender. Eles não conhecem o Antigo Testamento e conhecem muito pouco da cultura judaica. Portanto, ele escreve de uma outra forma. Enquanto, quando lemos o Evangelho de Mateus, nós vemos que ele começa falando, por exemplo, sobre uma genealogia, com o objetivo de provar que Jesus era da linhagem de Davi
Isso não teria nenhuma relevância para um gentio, mas era algo profundamente valioso para um judeu, uma vez que ele sabia que a promessa de Deus havia sido de que o Messias viria da casa de Davi. A Reforma Protestante nos aponta novamente para os mesmos princípios. A impressão das primeiras Bíblias nos prova isso. Eles estavam interessados em alcançar o maior público possível. A imprensa recém-inventada ainda, novamente, era muito caro de se imprimir material. Lembrando que as grandes máquinas precisavam ser organizadas manualmente, as letras colocadas individualmente de cada palavra, e que era muito caro, se imprimir qualquer material. Normalmente os materiais impressos eram materiais muito pequenos, às vezes de uma só folha, ou materiais muito curtos. E imprimir uma Bíblia com milhares de páginas era algo muito caro e muito trabalhoso de se fazer. Fora que naquela altura ainda não existia o texto bíblico nas línguas. Então se precisou fazer todo um trabalho de tradução, primeiro para o alemão, para que depois isso pudesse ser impresso. Percebemos então, novamente, a preocupação de Lutero, tanto com o meio, que era o meio mais moderno que existia naquele momento e que poderia alcançar mais pessoas, porque agora, com a palavra impressa, isso poderia chegar a lugares onde talvez ninguém conseguisse chegar. Preocupados também com o público, porque o texto bíblico foi traduzido para o alemão, de uma maneira que cada alemão pudesse entender o texto. E, portanto, também preocupados com o formato, novamente, em alemão. A centralidade da exposição bíblica nos cultos e o incentivo ao livre exame das Escrituras nos mostram também a grande preocupação com que as pessoas, o seu público, entendesse aquilo que estava escrito na Palavra de Deus. Isso certamente transformou a maneira como nos relacionamos com a mensagem de salvação. Avançando mais no tempo, nós vimos o nascimento da rádio e o surgimento de programas que visavam alcançar pessoas por esse meio. Vimos então o surgimento do cinema, da televisão e, por fim, da internet. Aqueles que trabalharam para criar conteúdo para esses meios sempre foram bem-sucedidos em levar as suas mensagens. Mas nem sempre a igreja tem sido tão rápida quanto foi na igreja primitiva ou como com Lutero, que imediatamente com a criação da imprensa tratou de imprimir as primeiras Bíblias. A igreja recentemente tem deixado, às vezes, passar um pouco esse tempo. E esse espaço de produção de conteúdo tem sido preenchido por tantas outras pessoas dizendo tantas outras coisas, e isso tem sido ouvido. No cinema, por exemplo, nós vimos a cultura americana ser levada para todo o mundo. Na televisão, nós vimos a cultura do mundo ser levada para dentro da casa de cada pessoa, inclusive dos cristãos. A internet só veio reforçar ainda mais esse processo. Na internet, hoje, nós vemos muitas pessoas produzindo muitos conteúdos, sem muito compromisso com nada a não ser com dizer aquilo que vem na cabeça. E há muitas pessoas ouvindo, pessoas sedentas de ouvir uma palavra de esperança que as inspire, que as leve adiante. Uma palavra que dê sentido à vida delas. E como nós temos respondido? Eu não digo com isso que não podemos continuar pregando nas praças como a igreja primitiva fazia, ou que não devemos então imprimir mais Bíblias ou traduzir para idiomas onde ainda não há o livro sagrado nesse idioma. Ou mesmo dizer que projetos tanto de cinema ou de rádio ou de televisão já não são mais relevantes. Mas a verdade é que o povo brasileiro é um dos povos que mais está presente na internet, principalmente por meio das mídias sociais. E é, de fato, o país onde mais se usa o aplicativo de mensagens WhatsApp. Tanto que, na próxima semana, eles vão fazer um teste mundial e o Brasil vai ser o primeiro país onde eles vão testar uma nova ferramenta desse aplicativo. E como a igreja tem respondido a isso? A igreja, nesse tempo, tem transmitido cultos online, há pastores e líderes e pessoas fazendo tanto reuniões online quanto lives apresentando novos conteúdos. Mas será que isso é o suficiente? Mas será que o dia que acabar a pandemia, isso vai continuar? Ou é apenas uma resposta a esse momento que nós estamos vivendo de pandemia? Será que o conteúdo que as pessoas buscam na internet é apenas um conteúdo de lives onde há um bate-papo informal? Será que aquilo que vai inspirar as pessoas
Será que aquilo que vai levar as pessoas a buscarem um relacionamento com Cristo são apenas a transmissão dos cultos online? É isso que cada um de nós, missionários, tem pensado nesse tempo. Nós queremos estar na linha de frente, levando a mensagem do Evangelho, assim como foi levada na igreja primitiva. Levando sempre pelo meio mais moderno e que tenha o maior alcance de pessoas. Preocupados em alcançar todos os tipos de pessoas, todos os grupos sociais, não importa quem seja, não importa a sua idade, não importa o lugar onde viva. E por fim, saber que estamos falando ao coração de cada um deles. Tudo isso porque nós de fato acreditamos que nós temos a mensagem de esperança que pode transformar a vida de cada um do mundo. E com esse vídeo, nós queremos inspirar você a se unir a nós, pensando e agindo. Assim como começamos esse vídeo nos perguntando o que as pessoas têm ouvido da maneira como vivemos ou daquilo que dizemos. Nós percebemos que desde a igreja primitiva havia uma estratégia. Qual é a sua estratégia? Qual a estratégia da sua igreja? Se você conhece projetos diferentes que você acha interessante, se você tem feito alguma coisa, deixa aqui embaixo no comentário, porque nós queremos conhecer o seu trabalho, queremos conhecer o trabalho da sua igreja e queremos colaborar assim, aprender com você. E também, se você tem gostado do trabalho que nós temos desenvolvido aqui no canal da MCE, no YouTube, no Facebook, então compartilhe isso com os amigos da sua igreja, com os seus familiares e vamos aumentar o alcance do nosso canal.